Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações de mercado. Temos agora uma análise do mercado do boi e a gente, obviamente, quer entender para onde os preços vão. A gente chegou a trazer aí informações que levavam a acreditar para no final do ano uma arroba lá na casa dos 340 até R$ 350. A gente viu esse número diminuir conforme o tempo foi passando, depois a gente já ouvia os 330 como meta para o final do ano, principalmente lá para o último trimestre. Só que agora, olhando para a B3, nesse momento, o que a gente vê é uma arroba até mais barata do que a que está sendo praticada no mercado físico. Para nos ajudar nesse entendimento, para nos ajudar um pouquinho a entender o que está acontecendo com esse mercado, o nosso convidado é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Está aqui já o Thiago na tela com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essas dinâmicas de mercado, né? E essa dinâmica de futuro mais barato que o presente, ela precisa ser entendida melhor aí, principalmente para a gente conhecer o que vem por aí, principalmente quais são as mudanças pertinentes até lá, até o final do ano, o último trimestre. Obrigado por nos atender e seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite, Alexander. A satisfação novamente estar aqui juntamente com vocês no momento aí, podemos dizer, importante da pecuária, de algumas definições, incertezas para os operadores, né? Nesse cenário, como você bem retratou aí na sua introdução, de começa o ano muito valorizado, para o futuro cai, volta a subir. Então são várias coisas importantes que a gente precisa discutir e colocar na mesa para entender um pouquinho do que vem no mercado aí pela frente e por que está essa situação. Muito bem. Eu vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar no ar para mim aqui os números da B3 nesse momento, Thiago. E a gente tem ali um agosto sendo negociado a 311,80, está em queda agora de 0,06%. Um outubro a 311,80 também, uma queda de 0,4%. E o novembro a 317,25, queda de 0,41%. O indicador CPEA de ontem fechou a R$ 313,75. O indicador de ontem ainda é mais alto do que o outubro. O vencimento de outubro, que está 311 nesse momento. O que está acontecendo com o mercado, Thiago? Muito bom, vamos tentar desenhar um pouquinho, olhar um pouquinho do passado e passado recente, esse ano, e também olhar para frente o que pode acontecer. Evidentemente que chama atenção, evidentemente que causa surpresa. Me lembro ano passado, aí um período mais longo, né? Maio, realmente, outubro mais baixo do que maio. Aí a gente viu o que aconteceu no final do ano passado. A gente também sabe o que aconteceu em novembro. Vai se repetir? Pode ser que se repita, pode ser que não, por outros fatores. Mas o que é importante a gente analisar nesse último período? O preço da carne se elevou bastante, o preço do boi magro, o preço do bezerro, o preço do milho, a gente está voltando ainda. Os custos subiram. E quando a gente pensa na produção de pecuária, qual que é a lógica de produção se a gente pegar de maio a junho desse ano até o final do ano? É o confinamento. E é um confinamento, ao contrário de alguns anos atrás, que a margem poderia estar espremida, houve uma pressão muito gigantesca em cima dos custos, apesar da receita subir também. Então, quando eu tenho milho saindo de 40 para 100, uma soja de 80 para 160, dobrando os custos, a arroba também subindo. O preço do bezerro, do boi magro acima dos 4.000, 4.500, bezerro 3.300, bezerros pesados até chegando a 3.800, 270 quilos, que seja. O custo veio junto. E quem que entra no confinamento, num cenário incerto do preço do milho, vai subir a 110, não vai subir, quebra. Depois veio a geada, mas principalmente no momento de decisão, abril, maio, junho, e olhando o mercado futuro, naquela época, a 330, 337,
ele travou o preço. Ele travou o custo, travou o preço. Quando eu falo travou, não é simplesmente o produtor, o frigorífico também. As margens de produção cada vez mais restrita. E o que acontece? O frigorífico, ele tem dificuldade para passar o preço da carne. Nós, como consumidores, estamos decidindo o que consumir. É carne bovina, carne de frango, suínos, ovo subindo de preço. Nós estamos tomando a decisão. Então, fica numa reflexão. Thiago, mas o frigorífico está exportando para a China. Até está pagando o sobrepreço do boi China? Sim. 70% da carne fica no mercado doméstico. A precificação é do mercado doméstico. Tem que ver. Aí o consumidor, ele refuga, na expectativa de retomar a economia, assim por diante. Ele joga para trás uma pressão. Obviamente que o frigorífico ele vai jogar uma pressão também, em cima da cadeia produtiva, e o produtor, ele tem um custo alto. Mas no primeiro semestre não teve essa pressão. O produtor, ele conseguia manter o gado no pasto. E agora? Ele consegue manter mais 3, 5, 10 dias o animal no coxo? A que custo? E aí, a gente coloca o outro ingrediente, a formatação de contratos. O frigorífico, sabendo que há 2 anos o preço está dando uma estilingada, sempre no segundo semestre, o que o frigorífico vai fazer? Eu vou contratar boi, eu vou formar escala, eu vou até mesmo entrar fazendo o próprio meu confinamento, o meu boitel. Segundo semestre, principalmente em ano de seca, em ano de custo em alto, é natural, assim como o confinador. Nós que estamos aqui em São Paulo é o terceiro, segundo maior estado confinador do país. Perde para os 1.700.000 no Mato Grosso, algo em torno de quase 1 milhão de Goiás, um pouco assim. E São Paulo, 900, 1 milhão também, muito boitel. Pequeno e médio pecuarista não consegue realmente fazer esse giro na seca, com custo alto. E o que o boitel vai fazer? Você colocando o gado no boitel, o boitel te promete um rendimento. E o boitel vai ter que fazer o quê? Vai ter que travar esse preço. Porque se ficar descoberto, vai ter que tirar dinheiro do bolso e pagar. Então, houve uma precificação da indústria, uma precificação do produtor, do confinamento. É natural. O volume de gado contratado, ele precifica os outros preços do boi gordo ou de balcão abaixo. Então, eu alongo escala, eu tenho esse gado vindo desse contrato. Então, já em julho começa a aparecer esse gado. Agosto também. Agosto, se a gente lembrar, Thiago, mas teve o Dia dos Pais, não valorizou o preço do boi. A expectativa era que valorizasse na primeira vez, não valorizou. Vamos lembrar na última semana, o que aconteceu em julho? Junho, geada. Geada, por incrível que pareça, gado no coxo, ele refuga um pouco de alimento. E se ele ficar mais 1, 2 dias, mais custo. Então saiu um pouco de gado. Então houve uma pressão. E aí a gente chega na segunda quinzena, realmente uma pressão baixista, acabou o dinheiro. Os outros, com energia, combustível, tudo em alta. Então há um ajuste no consumidor, mas há sim uma gestão de gado, seja para abate, seja de produção, em termos de contrato. É um ano que nenhum operador, empresário, quis tomar risco. A rua pode ir para 350, para 360. Pode ser que vá, mas muitos frigoríficos e muitos pecuaristas travaram o preço dos seus 325, 330, 340. Na expectativa o quê? E se não for? Ele pode ir, se não for. Aí, para proteger margem, para garantir uma margem. Então, o que o mercado está sentindo agora? Exatamente, uma escala maior, gados vindos de contratos, então fica uma incerteza e com precificação para baixo. Infelizmente, não vou dizer que é natural, mas isso são movimentos que o mercado ele precifica, dado ações que eles tomaram no primeiro semestre. Tá? Isso justifica muito o que está acontecendo nesse momento, né, Thiago? O frigorífico se planejou e agora a gente está vendo essas escalas formadas, enfim. Agora, isso vai se repetir no último trimestre? É por isso que os preços na B3 estão nesses níveis? Sim, vamos lá. Uma coisa importante você falar, que nem você falou muito bem, os frigoríficos se planejaram. Os pecuaristas confinadores também se planejaram. Confinador de 50 mil, 60 mil, 100 mil cabeças, só para citar alguns aqui, realmente eles têm que se proteger, porque ele tem um volume muito grande, um risco, milhões de giro muito grande, então todos eles se protegem. Agora, vai acontecer? Vamos aí
A gente está nesse cenário meio nebuloso, é meio tenso. A gente tem que lembrar que nos últimos anos subiu de preço no final. A gente sabe que a China ela entra comprando mais carne para formar estoque. A gente sabe que o mercado doméstico dá uma certa aquecida, é natural. O 13º aparece. Apesar de estar tudo caro, sempre sobra mais consumo. Então, é um ajuste que sim, pode fazer com que a arroba valorize e reverta essa precificação para baixo. Até uma semana atrás, ou 15 dias atrás, a arroba estava seus 327, 329 para novembro. Pois é. Então, quando a gente também sobe muito, a gente tem um gap muito grande, uma elevação nos preços, tá? A gente não fala mais de uma arroba de 150 para 160, a gente fala de uma arroba de 300 para 330, que é muita coisa, sim, mas a magnitude fica muito maior de oscilação, tá? Então, cair 10, 5 reais são os ajustes momentâneos do rebanho que causa pressão, faz com que o produtor também jogue o efeito manada, jogar muito gado no mercado. Então, é um ajuste, mas no segundo, podemos dizer, no segundo trimestre do segundo semestre, lá os últimos 3 meses do ano, né, de outubro a novembro, tradicionalmente a gente tem uma busca maior por carne. É essa a expectativa que reside em termos de precificação do boi, tanto do mercado doméstico como do mercado internacional que existiu nos últimos anos. Muito bem, mas dá para entender então que a gente pode ver esse último trimestre se valorizando, porque R$311 hoje não estimula ninguém, né? Não estimula ninguém. A grande questão é, bate o desespero. A conta bateu na porta. Bom, 311, eu estou com o gado confinado, o que eu faço? Não estimula ninguém. Eu vou tirar animal do coxo? Não vou tirar? Vou voltar para o pasto? Vale a pena? São contas a serem feitas. Realmente não estimula ninguém. Mas o gado que já entrou no confinamento, a gente está falando agora basicamente de setembro. É o gado que vai sair em dezembro. Então já foi tomada a decisão de confinar. Ou está sendo agora, setembro, outubro, novembro, para sair em dezembro. Então, é uma decisão que pode realmente refutar muitos pecuaristas a confinar ou entrar no boitel e realmente pressionar a questão da oferta. Por isso que tem esse viés que pode ser de alta também. Agora, o que é engraçado da gente perceber é que, apesar do último trimestre terem preços pressionados, quando a gente olha o começo do ano que vem e quando a gente avança um pouquinho mais nos contratos lá na B3, a gente vê que o universo é outro em plena safra, Thiago. Pois é, eu ia puxar esse gancho, falar, o Alexander não pode deixar de levantar esse ponto. Se a gente buscava fevereiro e março, R$340 o preço do boi gordo negociado na B3. Por quê? Evidentemente, é mais um fator para a gente entender essa dinâmica de segundo semestre no Brasil. A formatação de contratos. De novo, tanto do pecuarista como do frigorífico. E aí a gente chega no primeiro semestre, ou no primeiro trimestre, ou de que o pecuarista ele pode trabalhar ao passo, segurar, pressionar. Então já tem uma precificação da necessidade do boi. Então eu vou pagando mais por esse animal. Então é uma dinâmica muito interessante que está ocorrendo e também força. Eu acho que o segundo semestre, tradicionalmente, o mercado futuro, ele converge junto com o físico para o futuro, futuro físico. Então a tendência realmente dessa alta é se aproximar mais. Por isso que a gente vê o mercado no último trimestre, realmente um pouco mais valorizado. Acomodou-se agora, devido a todo esse movimento, escala longa, contrato, mas a tendência é, com essa restrição aí de animais, é que realmente a gente tem uma valorização e se aproxime dessas cotações que a gente está observando. Mas chama atenção esse movimento, dado um volume menor, porque eu tenho pasto, assim por diante. E isso vai de encontro com o que a gente está falando agora, que é a questão do planejamento, né, Thiago? Sim. Você estimula o vendedor a se preparar para um período, e quando chega o período de fato, como a gente está vendo acontecer agora, está tudo meio que já planejado e pronto para atender aquela demanda naquele período, né? A pecuária, eu acho que até os ouvintes acompanham, o Thiago sempre aquela coisa, tem que ter gestão. A gente chega num nível da pecuária de alto risco de preços e principalmente do confinamento,
onde eu tenho produtos de valor agregado, e quando eu falo produtos de valor agregado, não só milho, nutrição, sal concentrado, proteinado, mas também o boi magro. O boi magro está vindo com um custo alto, eu preciso realmente começar a colocar na ponta do lápis. O contrato futuro estava a 337, 340 para o segundo semestre. Hoje, se coloca uma incerteza na costa do pecuarista, que daí ele realmente ele desacredita, realmente ele deixa muitas vezes a atividade. Aí mas espera aí, o que está errado? Não é questão de estar errado, está certo. A questão é realmente começar a fazer a gestão, começar a se planejar e não ficar esperando, um ano a arroba saiu de 150, 160 para 200. No outro ano de 220 para 300, 290. Esse ano ele vai para 380. É muito risco para a gente ficar... Precisa colocar no papel qual que é a minha margem, o quanto que eu quero. Trava o meu custo. Se eu tenho 100 animais, o meu custo é 50, vendo 50 animais. Se você acha que vai subir a 350, 360, especula os outros 50 animais. O que não dá é para realmente jogar tudo numa cesta e achar que o mercado sempre vai subir. E agora a gente olha, né? Por exemplo, o outubro a 311 e fala, mas o preço está baixo. Mas quem se planejou na hora que estava lá nos 345, 347, está sossegado agora, hein, Thiago? Assim, tem muita gente ganhando dinheiro com pecuária. Tem muita gente ganhando dinheiro com pecuária. Muita gente travou milho o ano passado, Mato Grosso, 50, 47, 50 reais a saca. Muita gente comprou para 2021. Assim como quando ele começou o planejamento do confinamento, fez contratos para entrega. Porque é um mercado realmente incerto. A gente, dia após dia, a gente não sabe se é variante Delta, variante Alfa, a gente não sabe se a China vai fechar porto, a gente não sabe o que vai acontecer em Brasília, se vai ter auxílio, não vai ter auxílio, reforma tributária, vai impactar a tributação na cesta básica, vai aumentar o custo. Então são muitos fatores para simplesmente falar, não, o preço vai subir porque a China está comprando. O preço vai subir porque no segundo semestre a economia vai melhorar. Sim, são grandes fatores e grandes locomotivas de crescimento de preço. Né? Mas muita gente planejou e muita gente se protegeu, porque é um ano de incerteza, como o ano que vem. E esses valores de fevereiro e março que você destacou aí, 340 lá para o ano que vem, já é o mercado se planejando antecipadamente, né? Sim, você vende dessa restrição. Vamos lembrar, foi restrição. A gente tem o que o bezerro que desmamou em maio de 20, junho de 20, o que ele comeu esse ano? Qual que tecnologia que foi usada se não teve? O que o produtor fez? Comprou nutrição para dar para o boi magro e o boi gordo. E o bezerro que ia ficar pronto ano que vem, o que está acontecendo? E mesmo o bezerro que nasceu ano passado, desmamou agora, o que ele comeu esse ano de seca para falar que vai virar boi gordo ano que vem? Ou se eu coloquei tecnologia, ok. Se eu não coloquei, por isso que o mercado precifica. A gente está vindo de ano de seca. Muito parecido com o que aconteceu 15, reflexo 16. O bezerro pressionado, porque realmente é o maior estoque de bezerros no país. Mas a gente está vindo de uma crise de desemprego, de renda, mas uma restrição de oferta, onde a precificação ela fica intensa no primeiro semestre, por falta realmente do alimento mais barato que tem. Então, por isso que ele precifica mais elevadamente as cotações. Que legal. É importante a gente ver como a mudança na pecuária está acontecendo e essa questão da gestão tem tomado uma proporção grande aí, importante aí na hora de se programar a sua comercialização, na hora de fechar a sua rentabilidade, né, Thiago? Como ficou importante isso? Porque já não é mais o momento, mas o que eu vou ganhar no futuro, olhando lá para frente o que o mercado está me indicando, né? Sim, as margens realmente, em qualquer segmento, as margens ficaram apertadas. O custo subiu para todo mundo, para o Alexander, para o Thiago, o pecuarista, para o frigorífico. Evidentemente, como que eu vou ganhar dinheiro? Produzindo mais, tendo uma boa produtividade, um bom rendimento, assim como aproveitando momentos de mercado e fazendo esse planejamento. Exatamente. O preço ele vai embutir sim um ganho superior.
E muita gente acertou o branco do olho da mosca, muita gente acertou. Mas muita gente acertou não o olho da mosca, mas acertou nesse planejamento, travando a margem dele. Então, são coisas importantes que o pecuarista, aos poucos, ele vai colocando na atividade. Sim, a pecuária está evoluindo para esse caminho, isso é muito importante, apesar dos percalços. E o próprio frigorífico também, né? Essa questão de ter escala alongada em plena entre-safra não é à toa, né, Tiago? Então, faz parte do jogo, né? Do novo jogo da comercialização que está se concretizando aí, né? A gente já vinha alertando sobre isso lá atrás, mas parece que agora virou prática de fato, né? Sim, cada vez mais latente, né? Todo mundo querendo se proteger para garantir uma margem no mercado de margem restrita, né? Então é o cenário de toda a cadeia, mas é uma cadeia ainda muito forte, que ainda está trazendo bastante resultado para muita gente. Exatamente. Muito bom. Ficou muito claro, portanto, essa questão aí da diferenciação dos mercados. O que a gente tem visto, então, é uma antecipação dos preparativos e quando o momento chega, já está se observando o que vai acontecer 6 meses para frente, né? Então, quem deixa para negociar na hora, no momento, tem lá as suas restrições, como a gente está vendo agora a pressão no preço da arroba no mercado físico, como a gente está vendo a falta de perspectiva nesse momento, óbvio, você deixou bem claro, para o último trimestre, como a gente está vendo agora oportunidades de negócios lá para o primeiro trimestre do ano que vem, enfim, o produtor tem que começar a entender e ver como a dinâmica mudou e participar dessa dinâmica da forma mais viável possível, né? Sim, eu acho que eu falo sempre isso, né? Não existe uma fazenda igual no Brasil, assim como não existe um pecuarista igual no Brasil. Assim, idem, frigoríficos, existem modelos parecidos, mas cada produtor ele sabe realmente o que acontece no dia a dia da fazenda e quais são os fatores de produção. Agora, um fator de produção que está claro e está dado para todo mundo é um preço futuro de 340 na virada do ano. Isso é bom ou ruim para mim? Vai ter que olhar esse fator de produção, mas realmente não ficar esperando se ele vai chegar a 360, 70. Eu tenho real os 340. E por que não oferecer? E por que não oferir esse preço? Então, realmente é um passo a passo, mas que o produtor ele precisa colocar cada vez mais no dia a dia essa precificação. Legal. Muito bom, Tiago, muito bom. Uma aula hoje para nós aqui no Notícias Agrícolas. Espero que o pecuarista que esteja nos observando e que está travando ou está vendendo o seu gado da mão para a boca, esperando ali as oportunidades, entenda que a oportunidade pode estar lá na frente e se ele não tiver um planejamento muito bem feito ali, ele pode se dar mal aí nessa questão da comercialização. Produzir a gente sabe que ele sabe, mas comercializar é um movimento que está começando, né, e que está mudando aí, a gente viu, principalmente esse ano ficou muito claro isso, e que o produtor precisa entender essa dinâmica para participar de uma forma mais adequada sem perder dinheiro. Muito legal, Tiago, obrigado, viu? Não, eu que agradeço, é sempre um prazer. E como você disse, a pecuária realmente vem evoluindo e tem muita gente boa aí assessorando, incentivando e fazendo com que o produtor use ferramentas aí para uma tomada de decisão, desde na produção até a comercialização. Então, agradeço sempre o espaço para poder explicar um pouquinho para todo mundo o que está acontecendo. Grande, Tiago. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Abração a todos aí, tudo de bom, bom trabalho, se cuidem e tudo de bom para vocês. Valeu. Tá aí o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, dando uma aula aqui para a gente, principalmente diante dessa nova dinâmica de comercialização do mercado do boi. Muitas vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo e por que as coisas estão acontecendo, mas ficou muito claro que o planejamento, a antecipação, a visão daqueles que entenderam que a comercialização precisa acontecer não no dia a dia, não da mão para a boca, mas de uma forma planejada e coerente, isso tem ficado cada vez mais claro aí através dos números do mercado, números que vêm aparecendo nas negociações da arroba do boi.
Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações nesse momento lá na B3, Mercado Futuro. Vamos lá. Agosto, R$ 311,50, com queda de 0,16%. Outubro, R$ 311,50, caiu mais ainda, 0,5% agora a queda em relação à abertura do nosso boletim. O novembro também perdeu um pouquinho mais, R$ 317,00 agora redondinho, queda de 0,49%. O indicador CPEA, R$ 313,75, com alta de 0,11%. São os números de hoje do mercado do boi aqui no Notícias Agrícolas. A gente agradece a sua atenção, a sua participação e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.